A história conta que essas enormes pedras monolíticas ganharam vida, e essas rochas levitantes foram o que ajudaram a construir Machu Picchu. Talvez o maior indício de que houve alguma ligação com antigos extraterrestres. Terremotos, deslizamentos de terra e chuvas incessantes destruíram inúmeros assentamentos nas encostas das montanhas dos Andes. No entanto, Machu Picchu resistiu por séculos com suas muralhas e terraços notavelmente intactos. Quando os arqueólogos finalmente recorreram a exames modernos para ver o que havia sob a superfície, os resultados foram chocantes. Veja só, esses terraços quase parecem um conjunto de pequenas construções. Estruturas ocultas revelaram uma precisão de engenharia que parecia impossível para uma civilização sem ferramentas avançadas. O radar indica uma enorme quantidade de metal lá embaixo, ouro, exatamente o tipo de riqueza. O que eles descobriram desafia tudo o que pensávamos saber sobre construções antigas. O que não vemos é que 60% da estrutura está submersa. É absolutamente de tirar o fôlego. Uma maravilha no alto dos Andes. Machu Picchu fica situada nos Andes peruanos a cerca de 2.400 metros acima do nível do mar. Como é possível construir uma cidade no topo de uma montanha? Ela foi erguida ao longo de uma estreita crista montanhosa com declives acentuados em ambos os lados. A maioria das cidades antigas era situada em planícies perto de rios ou em colinas amplas, onde o solo oferecia estabilidade natural. Machu Picchu, por sua vez, foi posicionada sobre uma fina crista rochosa, onde um único deslizamento poderia fazer com que as estruturas desabassem no vale abaixo. Desde o início, sua localização levanta uma questão séria. Por que alguém escolheria construir aqui? De longe, o local parece calmo e meticulosamente organizado. Longos terraços de pedra descem à encosta da montanha, em faixas horizontais e definidas. Espaços abertos separam paredes estreitas e compactas. Tudo no projeto sugere controle e intencionalidade. No entanto, essa impressão superficial esconde a verdadeira natureza do terreno. As encostas abaixo da cidade são íngremes e irregulares. Em vários lugares, o terreno despenca quase verticalmente. O ambiente não oferece nenhuma margem de erro natural. Qualquer fragilidade na construção teria sido amplificada pela própria inclinação do terreno. Machu Picchu ocupa aproximadamente 12 acres desse terreno extremamente íngreme. Não havia terreno plano disponível para uso. Cada superfície plana teve que ser criada moldando a própria encosta da montanha. Os terraços não eram elementos decorativos, mas sim necessidades estruturais. Cada um deles teve que ser medido com precisão, reforçado e fixado na encosta. As pedras não podiam ser colocadas de forma aleatória. Se uma parede se inclinasse ou o solo cedesse o colapso, não ficaria isolado. Ele se propagaria para baixo, desestabilizando tudo o que estivesse abaixo. O perigo não vem apenas da inclinação do terreno. Machu Picchu está localizada em uma região conhecida por frequentes terremotos. Os Andes estão sob constante pressão geológica e tremores são uma realidade recorrente. A isso se soma a forte precipitação durante grande parte do ano. A água penetra no solo, aumenta seu peso e enfraquece a base que mantém as pedras no lugar. Deslizamentos de terra são comuns nas áreas circundantes e registros históricos mostram repetidas rupturas de encostas nas proximidades. Todas as principais forças que ameaçam as construções em pedra estão presentes aqui simultaneamente. Muitos sítios arqueológicos expostos a tensões muito menores racharam, deslocaram-se ou desapareceram completamente. Machu Picchu não segue esse padrão. Suas paredes permanecem retas. Seus terraços continuam a manter sua forma. Grandes seções parecem excepcionalmente intactas para a sua idade. Essa sobrevivência intrigou os pesquisadores. É uma obra-prima da engenharia inca em termos de precisão no controle da água. O que resta visível é o trabalho cuidadoso em pedra e o espaço organizado.
mas essas características por si só não explicam a estabilidade a longo prazo em tais condições. Embora a vista acima seja fascinante, investigações recentes têm se concentrado no que se encontra abaixo da superfície. A tecnologia moderna começou a revelar respostas muito mais perturbadoras do que a própria paisagem. Análises modernas revelam engenharia oculta. Durante a maior parte da história da pesquisa moderna, Machu Picchu foi estudada apenas no que podia ser visto. Arqueólogos documentaram paredes, escadarias e terraços. Engenheiros inspecionaram rachaduras e danos na superfície causados pela chuva e pelo tempo. Tudo o que estava sob a pedra foi deixado intocado, não por falta de importância, mas porque escavar poderia danificar o sítio arqueológico. Sem uma maneira segura de explorar o subsolo, o interior da montanha permaneceu um ponto cego. Essa situação mudou com o surgimento de ferramentas de escaneamento não invasivas. De acordo com as equipes de pesquisa envolvidas em estudos recentes, radar de penetração no solo, escaneamentos a laser tridimensionais, imagens de drones e análises de inteligência artificial foram utilizados para avaliar a erosão e a estabilidade a longo prazo. O objetivo era prático, não histórico. As autoridades queriam saber quais partes do sítio arqueológico corriam risco de desabamento devido a chuvas, terremotos e a crescente pressão turística. Os primeiros resultados da varredura foram inesperados. Em vez de mostrar camadas aleatórias de solo e rocha, os dados revelaram grandes zonas subterrâneas compostas de materiais empilhados dispostos em padrões claros. Quando visitei Machu Picchu em 2017, o mais interessante foi ter visto evidências de estruturas antigas sob o que existe atualmente. Essas camadas não eram naturais. O solo natural se deposita de forma irregular, mas as varreduras mostraram sequências repetidas que estavam distribuídas uniformemente por todo o sítio. De acordo com os relatos, esses padrões apareceram sob quase todos os terraços principais. À medida que os pesquisadores ampliavam a área de escaneamento, a dimensão da descoberta tornou-se clara. Os terraços não eram estruturas separadas construídas uma de cada vez. Eles estavam fisicamente interligados sob a superfície. O que aparentava ser plataformas individuais acima do solo fazia parte de um sistema interno contínuo que atravessava a montanha. Áreas antes consideradas rocha sólida revelaram-se aterros construídos com materiais cuidadosamente selecionados. Isso mudou a forma como a cidade visível era compreendida. Os muros de pedra que as pessoas veem são apenas a camada externa. Em algumas seções, as varreduras mostraram que a alvenaria visível representa uma pequena fração do esforço total de construção. Sob cada terraço, existe uma estrutura interna profunda que suporta o peso, controla a pressão e estabiliza a encosta. Segundo algumas estimativas, mais da metade da obra está escondida no subsolo. Quando os engenheiros tentaram analisar esse sistema, usando softwares modernos, encontraram problemas. Os resultados indicam que os modelos de engenharia padrão não conseguem explicar facilmente como a estrutura interna distribui a tensão. O sistema parecia intencional, mas não seguia as regras de projeto modernas mais comuns. Simulações baseadas em suposições comuns produziram resultados instáveis, embora a estrutura real tenha permanecido estável por séculos. Mais perguntas surgiram à medida que os pesquisadores examinavam a consistência das características subterrâneas. Certos padrões se repetiam em diferentes seções do sítio arqueológico, mesmo onde as condições do terreno mudavam. Isso sugere planejamento em vez de improvisação. No entanto, não existem registros escritos que descrevam como tal sistema foi projetado. Alguns pesquisadores acreditam que isso indica um conhecimento prático avançado transmitido pela experiência em vez de documentação formal. Outros alertam para a necessidade de cautela, observando que a ausência de registros escritos não significa que o conhecimento fosse incomum para a época. Essa descoberta mudou completamente o rumo da pesquisa.
Machu Picchu deixou de ser apenas uma questão de arquitetura ou simbolismo. Tornou-se um problema de engenharia em escala gigantesca. As varreduras revelaram construções deliberadas sob os terraços, mas compreender o projeto exigia examinar como cada terraço foi construído camada por camada. Arquitetura em terraços. Engenharia em camadas. Os terraços de Machu Picchu não são apenas simples degraus em uma encosta. De acordo com relatórios de pesquisas e estudos recentes, cada terraço é uma estrutura multicamadas cuidadosamente projetada para desempenhar múltiplas funções simultaneamente. A primeira camada consiste em enormes pedras de fundação. As pedras de fundação foram posicionadas de forma a resistir à pressão lateral do solo e da rocha atrás delas. De acordo com estudos realizados por engenheiros civis que visitaram o local, essa camada por si só proporciona um suporte estrutural notável. Mesmo sob o peso das camadas superiores e a força da gravidade em uma encosta íngreme, essas pedras permanecem firmes. Acima das pedras de fundação, encontra-se uma camada secundária de pedras menores e cascalho. Os pesquisadores observaram que as pedras são cuidadosamente graduadas e dispostas para criar uma base sólida para as camadas superiores. Essa camada serve como um amortecedor, distribuindo o peso uniformemente pelo terraço e impedindo que a fundação se desloque. Segundo relatos locais, a precisão com que as pedras foram selecionadas e colocadas é comparável às técnicas utilizadas em projetos de construção modernos. A uniformidade ao longo de centenas de terraços é particularmente impressionante. A camada seguinte é composta de areia. Segundo alguns pesquisadores, essa camada funciona como uma barreira compactada que absorve pequenas movimentações na base do terreno e impede que o solo acima se comprima de forma muito irregular. É uma função sutil, porém crucial. Sem essa camada, as porções superiores dos terraços ficariam mais vulneráveis a desabamentos ou assentamentos desiguais. Observadores comentaram que a combinação de pedras de fundação cascalho e areia representa uma compreensão de estabilidade que não é explicada pelos registros sobreviventes da engenharia inca. Sobre essa base, foi adicionada uma camada de solo fértil para permitir o cultivo. A própria camada de solo é nivelada e mantida em todos os 700 terraços. Relatórios arqueológicos indicam que a uniformidade é impressionante considerando as inclinações acentuadas e o terreno variável. Cada terraço foi construído seguindo as mesmas especificações, embora os contornos naturais da encosta da montanha sejam extremamente irregulares. Alguns pesquisadores especulam que os construtores seguiram um plano diretor em vez de criar terraços individualmente em resposta às condições locais. A dimensão dos terraços é impressionante. Mais de 700 terraços cobrem aproximadamente 12 acres. Cada um espelha as especificações dos outros. Segundo relatos, nenhum projeto de construção moderno conseguiria igualar a uniformidade e a precisão em uma paisagem tão complexa sem ferramentas avançadas de topografia. As pedras se encaixam perfeitamente sem argamassa. É quase como um quebra-cabeça. Eles não possuíam a tecnologia avançada que temos hoje. Portanto, é realmente uma maravilha. A repetição à escala e a precisão sugerem um planejamento meticuloso e uma compreensão dos materiais, da distribuição de peso e do manejo de declives muito além do que é comumente atribuído aos incas. Essa engenharia em camadas demonstra que Machu Picchu não foi construída por tentativa e erro. Exigiu planejamento, coordenação e conhecimento de como diferentes materiais interagem sob condições extremas. Cada terraço, cada pedra, cada camada desempenha um papel na criação de estabilidade a longo prazo. Segundo alguns pesquisadores, os próprios terraços podem ser o fator mais importante para manter o sítio intacto por séculos. Compreender esse projeto estrutural levanta a próxima questão: se os terraços foram projetados com tanta precisão e planejamento, o que exatamente eles protegiam?
A resposta está na força que ameaçava o sítio mais do que qualquer outra. Essa força é a água, domínio da água, um sistema de drenagem hiperprojetado. Os construtores de Machu Picchu enfrentaram um desafio monumental. A forte correnteza que descia em costas íngremes podia facilmente erodir o solo, desestabilizar terraços e destruir muros. De acordo com relatos de pesquisadores que estudaram o local, o controle da água não era opcional, mas sim essencial para a sobrevivência da cidade. Os terraços em si constituíam a primeira linha de defesa. Eram cuidadosamente angulados e estratificados para que a água nunca permanecesse na superfície. Em vez de fluir aleatoriamente e causar erosão, a chuva era absorvida e direcionada para baixo de forma controlada. Segundo relatos não confirmados, os terraços foram projetados para funcionar em conjunto como um sistema, com cada nível canalizando água para o seguinte em uma sequência deliberada. Nada foi deixado ao acaso. Sob a alvenaria visível, existe uma rede invisível. Pesquisadores que utilizaram radar de penetração no solo identificaram camadas de cascalho, pedras e areia sob cada terraço. De acordo com estudos publicados, essa combinação filtra a água à medida que ela se move para baixo, permitindo que passe pelos terraços sem carregar o solo. Alguns engenheiros que estudaram o local afirmaram que a precisão e a consistência dessa estratificação superam muitos projetos de drenagem modernos. O sistema não é uniforme. Ele se adapta à inclinação do terreno, ao tipo de rocha subjacente e à carga hídrica esperada. Além dos terraços, existem canais subterrâneos escavados diretamente na rocha matriz. Segundo diversas fontes, esses canais coletam o excesso de água e a redirecionam para longe das fundações dos terraços. Os canais são cuidadosamente angulados para que a água flua de forma constante, nunca se acumulando em um único local. Especialistas relataram que, mesmo durante as tempestades mais intensas, a água se dispersa pela encosta da montanha em vez de se concentrar em áreas perigosas. O resultado é que os deslizamentos de terra e o colapso do solo, que são ameaças constantes nos Andes, são em grande parte prevenidos. O sistema é dinâmico. Em algumas áreas, os canais são mais largos ou mais profundos para suportar maior pressão da água. Em outras, camadas de cascalho e areia foram modificadas para controlar a vazão. Segundo relatos não confirmados, isso demonstra uma compreensão da hidrologia e da adaptação específica ao local que é extraordinária para o mundo pré-colombiano. Os construtores observaram a montanha atentamente e ajustaram o projeto para se adequar às condições naturais. Simulações modernas testaram os terraços e canais de drenagem. Pesquisadores relatam que o sistema gerencia volumes de chuva que sobrecarregam muitas redes de drenagem urbanas contemporâneas. Mesmo em tempestades extremas, a água flui com segurança pelos terraços sem destruir as estruturas. Alguns engenheiros que estudaram o local descreveram o sistema de drenagem como o projeto de gestão de água mais avançado já documentado nas Américas antes do contato com os europeus. Esse nível de controle demonstra mais do que habilidade em engenharia. Segundo relatos, exigiu coordenação, planejamento cuidadoso e imenso esforço humano. Cada pedra, camada e canal tinha que ser posicionado exatamente como planejado. O deslocamento de um único elemento poderia comprometer o sistema. Os construtores não apenas dominaram o fluxo natural da água, mas também o desafio de organizar centenas de trabalhadores para realizar essa façanha em uma encosta montanhosa complexa e perigosa. Se a água podia ser controlada com tanta precisão, o próximo desafio era ainda maior. A própria montanha era instável. Os terraços podiam resistir à chuva, mas resistiriam à força dos terremotos. Essa questão desloca o foco da água para o movimento da terra sob o local. À medida que os arqueólogos prosseguiam com a investigação,
Chamaram o Dr. Emílio Vargas, um engenheiro estrutural especializado em comportamento sísmico em regiões montanhosas. O Dr. Vargas estudava construções em encostas e mecânica de terremotos há décadas. Mas mesmo ele admitiu que o que as varreduras revelaram em Machu Picchu era extraordinário. Os terraços são projetados para absorver energia sísmica. Cada parede de pedra não é rígida. Em vez disso, as pedras se deslocam ligeiramente quando o solo se move. As frestas entre as pedras, muitas vezes com apenas alguns milímetros de largura, permitem que elas se movam independentemente. Durante tremores, esses pequenos movimentos dissipam a energia que de outra forma racharia ou derrubaria as estruturas. Os terraços atuam em conjunto, formando um sistema flexível que estabiliza toda a encosta da montanha. O efeito é surpreendente. Modelos computacionais simulam terremotos de magnitude suficiente para destruir a maioria das cidades modernas construídas em encostas. Os terraços de Machu Picchu se deslocam imperceptivelmente, distribuindo a tensão por centenas de muros e terraços. O movimento é sutil, quase invisível, mas o impacto é monumental. O que demoliria outros locais deixa esta cidade intacta. O Dr. Vargas relatou que os terraços se comportam de maneira semelhante a edifícios modernos de concreto armado com sistemas de isolamento de base. O mais notável é que esse sistema foi construído séculos antes de a engenharia sísmica ser formalmente compreendida. Especialistas confirmaram repetidamente os resultados, mas permaneceram perplexos com a precisão. Não existem registros escritos ou manuais que descrevam esses métodos de construção. Cada parede, terraço e camada de pedra desempenha exatamente a função necessária para resistir a tremores. Os pesquisadores descrevem o sistema como silencioso e autorregulável, funcionando automaticamente sem necessidade de manutenção. O Dr. Vargas admitiu que nunca havia encontrado nada remotamente comparável em construções em encostas em nenhum lugar do mundo. A dimensão da conquista é impressionante. Esses terraços não são isolados. Eles funcionam como uma rede coordenada. Quando uma seção se desloca, a força é transmitida de forma controlada para os terraços vizinhos. A energia da montanha é absorvida e redirecionada, evitando um colapso catastrófico. Alguns engenheiros expressaram incredulidade, observando que mesmo com ferramentas modernas, reproduzir esse sistema seria praticamente impossível. A combinação de observação, conhecimento e trabalho necessária é incompreensível. Essa revelação impõe uma nova perspectiva sobre a construção de Machu Picchu. A preservação dos terraços não é fruto do acaso. Cada pedra contribui para um sistema capaz de resistir a forças que destruiriam uma construção comum. A questão que se torna inevitável é se os construtores conseguiram criar um sistema que controla o movimento de toda uma encosta, que tipo de esforço humano e planejamento foram necessários para colocar essas pedras. O domínio sísmico de Machu Picchu levanta uma questão premente. Como seria possível uma engenharia tão precisa e estruturada num local de tamanha escala e dificuldade, com pedras maciças, numa encosta que desafia a construção? A resposta a essa pergunta nos leva diretamente ao desafio humano. Mover, moldar e posicionar essas pedras enormes exigiu esforço, coordenação e habilidade. Uma façanha que evidencia a magnitude do trabalho humano em Machu Picchu. Logística e o desafio humano. A dimensão do esforço humano por trás de Machu Picchu é impressionante. Cada pedra usada nos terraços e muros teve que ser transportada de pedreiras localizadas a 2 a 4 quilômetros de distância, muitas vezes atravessando encostas íngremes e irregulares. Algumas dessas pedras pesam até 450 quilos. Movê-las sem máquinas modernas teria exigido imensa força física, coordenação precisa e técnicas engenhosas para evitar lesões ou erros catastróficos. Segundo estimativas, os terraços sozinhos contêm cerca de 60 mil toneladas de pedra talhada
e material de aterro. Cada peça teve que ser posicionada com precisão para se encaixar na estrutura maior. Simulações modernas que tentam modelar a construção sugerem que, mesmo em condições ideais, 1.500 trabalhadores precisariam de 15 anos de trabalho contínuo para concluir a obra. Isso pressupõe uma organização ótima e ausência de atrasos. No entanto, na realidade, os construtores enfrentaram desafios ambientais extremos. Machu Picchu está situada a 2.400 metros acima do nível do mar. A altitude elevada reduz a resistência física e aumenta a fadiga. Os trabalhadores também enfrentavam chuvas por mais de 200 dias por ano. As encostas tornaram-se escorregadias e perigosas, aumentando o risco de deslizamentos de terra ou acidentes. A paisagem apresentava obstáculos adicionais. O rio Urubamba, que serpenteia pelo vale abaixo, não é um curso de água tranquilo. Em alguns trechos, o rio apresenta corredeiras de classe 4. O transporte de pedras, ferramentas e outros materiais exigia a travessia de terrenos traiçoeiros. Mesmo com o conhecimento e a habilidade para manusear grandes pedras, os trabalhadores precisavam lidar com o risco de cair ou perder materiais essenciais no rio. Segundo alguns pesquisadores, muitas pedras fundamentais foram colocadas em valas de 1,8 a 2,4 metros de profundidade. Uma vez posicionadas, foram enterradas sob camadas de solo e cascalho, formando a base dos terraços. Qualquer deslocamento poderia ter desestabilizado os terraços acima, causando uma reação em cadeia de desabamento. A façanha física, por si só, é quase inimaginável. As equipes tiveram que levantar, deslizar e alavancar pedras, mantendo um alinhamento preciso. Precisavam trabalhar em perfeita coordenação em vários terraços simultaneamente. Relatórios de engenheiros modernos enfatizam que reproduzir esse feito hoje exigiria maquinário pesado e gerenciamento de projeto detalhado. No entanto, os construtores conseguiram isso inteiramente por meio de trabalho humano, observação e engenhosidade. Os desafios ambientais agravaram a dificuldade. Chuvas torrenciais podiam transformar encostas em deslizamentos de terra em minutos. Os trabalhadores precisavam se adaptar rapidamente, estabilizar o local e continuar o trabalho sem atrasar a construção. Variações sazonais de temperatura e clima acrescentavam outra camada de complexidade. Cada tarefa exigia não apenas força, mas também visão de futuro, planejamento e adaptabilidade. De acordo com alguns estudos, a capacidade dos construtores de lidar com um ambiente tão hostil demonstra uma compreensão extraordinária, tanto da montanha quanto de seus recursos. Os desafios logísticos e humanos da construção de Machu Picchu vão muito além do trabalho físico. Elas revelam a notável capacidade de coordenação, liderança e resolução de problemas das pessoas que empreenderam essa tarefa. Cada terraço, muro e pedra reflete um planejamento em uma escala que parecia impossível para a época. Uma vez compreendida a capacidade humana de organizar e executar um projeto tão monumental, a próxima pergunta surge naturalmente. Quem eram essas pessoas e como foram capazes de construir estruturas que combinavam enorme resistência, precisão e resiliência? O conhecimento impossível. Quem realmente construiu Machu Picchu? Durante séculos, Machu Picchu foi alvo de rumores e mitos surpreendentes. Algumas histórias locais afirmam que os terraços e muros foram construídos com a orientação dos deuses, explicando como as estruturas puderam resistir a deslizamentos de terra, tremores e séculos de intempéries sem desabar. Outros sugerem que seres extraterrestres desempenharam um papel trazendo conhecimento avançado que permitiu a construção da cidade com uma precisão muito além da capacidade humana. Há até relatos de criaturas meio humanas, meio equinas que trabalharam no local, combinando força e inteligência extraordinárias para mover pedras enormes por encostas impossíveis. Nenhum desses relatos foi comprovado, mas a extraordinária engenharia de Machu Picchu
faz com que essas histórias persistam. Terraços enterrados e câmaras ocultas aumentam o mistério. Alguns arqueólogos relatam evidências de fases de construção mais antigas anteriores ao século XV. De acordo com certos relatos, essas estruturas subterrâneas podem ter servido como alicerces para a cidade visível. Viajantes da era colonial observaram pedras colocadas com tamanha precisão que pareciam impossíveis de mover ou encaixar apenas com força humana. A combinação de rumores, relatos antigos e engenharia visível cria uma aura de impossível que fascina pesquisadores há gerações. Estudos modernos trouxeram novas perspectivas, embora também levantem novas questões. Segundo análises recentes de Machu Picchu, apresenta 47 técnicas de construção distintas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar nos Andes. Especialistas relatam que o alinhamento das pedras, a estratificação preciso dos terraços e a integração dos elementos estruturais resolvem desafios complexos de engenharia na primeira tentativa. Alguns engenheiros descrevem os resultados como estatisticamente improváveis para humanos, trabalhando com as ferramentas conhecidas na época. Os terraços, muralhas e sistemas subjacentes parecem funcionar como uma única estrutura, coordenada com uma precisão que continua a surpreender os pesquisadores. Arqueólogos sugerem que a cidade pode ter sido construída em fases. Algumas evidências indicam que construtores anteriores lançaram as fundações e partes dos terraços. Segundo relatos, os incas, chegando posteriormente, podem ter herdado essas estruturas e as expandido para formar a cidade que existe hoje. Tradições orais entre as comunidades locais corroboram essa ideia, sugerindo que os incas tinham conhecimento de técnicas de engenharia pré-existentes e as utilizaram a seu favor, acrescentando suas próprias inovações. Apesar dessas questões, a arqueologia convencional atribui a construção de Machu Picchu aos incas sob o imperador Pachacuti. Registros históricos indicam que Pachacuti encomendou a construção do local como uma propriedade real e centro cerimonial. Arqueólogos enfatizam que os incas demonstraram planejamento, organização e gestão de mão de obra extraordinários para executar a construção em uma encosta tão íngreme, transportando pedras maciças e coordenando centenas de trabalhadores sem projetos de engenharia escritos. A combinação de mito, conhecimento herdado e execução precisa constituir um enigma que continua a desafiar os pesquisadores. A durabilidade dos terraços, o alinhamento perfeito das paredes e os sistemas de engenharia ocultos sugerem uma compreensão de geologia, materiais e forças sísmicas muito além do que se documenta em outros lugares. Machu Picchu permanece um monumento à extraordinária habilidade. Rumores, lendas e descobertas científicas convergem para uma verdade inegável. A cidade reflete um conhecimento e uma maestria que parecem quase impossíveis de reproduzir, mesmo pelos padrões modernos. Se você gostou deste vídeo, clique no botão Gostei e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima!